A formação do território brasileiro. Geografia, professora Mônica. A definição do território brasileiro se deu de forma lenta, e até hoje alguns lugares do nosso país são inexplorados por diversos motivos. Mas vamos entender alguns conceitos, primeiro, para depois falar sobre o Brasil de hoje. Território é definido como uma área do espaço delimitada por fronteiras, a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja essa animal ou humana. Essa última apresenta versões políticas, culturais, econômicas, regionais, entre outras. O termo território vem do latim territorium, expressão que se referia a uma terra delimitada ou sob uma dada jurisdição. O Brasil nem sempre teve a ocupação territorial que possui hoje. Hoje, a área do Brasil é de 8.514.876 km². Ao longo da sua ocupação histórica por diversos povos, através de acordos, na sua maioria, o território foi sendo delimitado, marcado. Hoje, o Brasil é considerado um país com dimensões continentais, por ocupar grande parte da América do Sul. Nessa imagem, temos dois mapas antigos do Brasil. O da esquerda, do ano de 1519, e o da direita, do ano de 1546. Era o que os colonizadores sabiam da época do nosso território. Quando os portugueses aqui chegaram, em 22 de abril de 1500, eles não iniciaram a colonização, apenas reconheceram o território. Somente a partir de 1530, o Brasil passou a ser povoado e teve a sua primeira divisão de terras. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária a 370 léguas de Cabo Verde serviria de referência para a divisão das terras entre Portugal e Espanha. As terras a oeste desta linha ficaram para a Espanha, enquanto as terras a leste eram de Portugal. Neste mapa, podemos perceber bem como foi a divisão do Tratado de Tordesilhas. Em verde, até as terras pertencentes à Espanha. Em salmão, as terras pertencentes a Portugal, onde está o Brasil. No mapa, à esquerda, nós temos as capitanias hereditárias, as terras divididas no Brasil, a primeira divisão de terras feita pelos portugueses. As capitanias hereditárias eram terras doadas pela coroa portuguesa e eram chamadas de hereditárias porque passavam de pai para filho, por isso mesmo o nome hereditária. Mas a posse da terra ainda pertencia à coroa portuguesa. E eram 15 as capitanias. As que mais prosperaram foram Pernambuco e São Vicente. Como as terras eram grandes, foram chamadas de latifúndio. Latifúndio significa grande propriedade de terra. Mas as capitanias hereditárias não deram certo, por vários motivos: tamanho, administração, invasões. Portanto, o rei de Portugal resolveu em 1534 instituir a capitania geral, criar a capitania geral, que era um sistema no qual foi instituído um governo centralizado na colônia,
e que era administrado por uma autoridade máxima, chamada governador-geral. Para isso, a coroa desfez a capitania da Baía de Todos os Santos e orientou o primeiro governador-geral a criar lá a primeira capital do Brasil. Assim, Tomé de Souza fundou Salvador em 1549, a primeira capital do nosso país.